Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as funções inorgânicas, tá? Iremos aqui falar um breve resumo, na verdade é um resumo, sobre as funções inorgânicas que a gente estuda na rede de ensino, tá? Para falar de funções orgânicas, pessoal, qualquer função química na verdade, nós temos que perguntar primeiro o que é uma função inorgânica, tá? O que é uma função inorgânica? Uma função inorgânica, pessoal, a gente fala que é uma classificação das substâncias químicas que leva em consideração principalmente, né, seus componentes e propriedades, tá? No geral, as substâncias inorgânicas são todas aquelas que não são formadas pelo elemento químico carbono e não são produzidas pelos seres vivos. Só quando eu falo que não são formados pelos elementos químicos carbono, significa que o carbono não é o seu principal elemento químico. Por exemplo, quando a gente pega uma molécula de glicose, a glicose é formada por cadeias carbônicas, simbolizam a glicose, uma substância orgânica, tudo bem? Então, nós temos aí um exemplo de substâncias orgânicas e essas substâncias elas não entram aqui no nosso conteúdo desse vídeo. Funções orgânicas elas são classificadas em 4 grupos. Por que a gente classifica ela em grupos? Porque algumas dessas substâncias possuem comportamentos semelhantes quando elas estão, por exemplo, em meio aquoso. E aí a gente pode dividir ela em ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vamos estudar cada uma delas aqui hoje, beleza? Bom, exemplo, por exemplo, temos substâncias inorgânicas aí, o HCl, o NaOH, H2O, temos também o CO2 e temos também o NaCl. Tá? Como podemos diferenciar aqui as funções inorgânicas? Pois muito bem, pessoal. As funções inorgânicas elas são diferenciadas através da teoria de dissociação iônica proposta por Arrhenius. Isso é uma das teorias que podem diferenciar. Por isso, aconselho, por exemplo, se você for do ensino médio, procurar outras teorias de diferenciação das funções inorgânicas, tá? É importante porque pode cair no vestibular ou em qualquer concurso que os senhores for fazer. Bom, seguindo então, o que essa teoria diz, a teoria de Arrhenius? A teoria de Arrhenius diz que devemos considerar o comportamento dos sais, ácidos e base em meio aquoso. Atenção que a gente não considera os óxidos, tá? Eu vou explicar por quê um pouquinho mais para frente. E aí, o que esse cara fala pra gente, esse Arrhenius fala? Fala assim, ó. Os compostos iônicos são capazes de formar íons em meio aquoso, substâncias químicas que produzem o mesmo íon ou íon semelhante e irá fazer parte da mesma função. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Que quando você coloca uma substância química, tá, inorgânica, em meio aquoso, essa substância química poderá formar íons, tá? Principalmente se for um composto iônico, certo? E esse composto iônico vai dissociar formando íon. E aí, pessoal, quando a gente considera essa formação de íons, nós podemos considerar 3 configurações, por exemplo, ou mais, né? Temos aqui a consideração A, B e C, diferentes recipientes, certo? No recipiente A, nós colocamos uma substância química e essa substância química revelou para nós, né, a dissociação e produção do íon cátion H+. No composto B, essa substância foi dissolvida e produziu o íon, né, os ânions OH-. Na substância C, produzimos Na+, e Cl-. Perfeito? Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Vamos falar então pelo ácido. Vamos falar sobre os ácidos. Os ácidos, as substâncias ditas como ácidas, em meio aquoso tende a liberar o cátion H+. Quanto mais do íon é liberado, maior é o poder ácido da substância. Beleza? Que está ligado também aí à medição de pH. Pois muito bem. Os ácidos, pessoal, podem ser classificados de 3 maneiras. Eles podem ser classificados pelo número de H+ liberado quando sofrem dissociação iônica. Por exemplo, se a substância química é H, algum elemento químico, por exemplo, HCl, a gente fala que o HCl é um monoácido. Se a substância
química é H2 e alguma coisa para frente, em algum outro íon, um ânion para frente, a gente é um diácido. Por exemplo, H2SO4, o ácido sulfúrico, é um diácido. H3, triácido. Se você vê o H3, triácido. E assim sucessivamente. A gente pode ter ali até o H4, que é o tetraácido. Beleza? Bom, também podemos caracterizá-lo como um grau de ionização. E aí a gente fala que o grau é forte, moderado ou fraco. Tá? Mas aí o que acontece? O que é esse grau de ionização? Pessoal, o grau de ionização é a quantidade de moléculas dissociadas em relação ao número de moléculas antes da reação acontecer. Então, por exemplo, se você jogou o HCl, certo? Se você jogou o HCl, 100 moléculas de HCl, dessas 100 moléculas de HCl, 60% delas foram dissociadas, significa que você formou 60% delas viraram H+, tá? Viraram íons H+, Cl-. E aí, pessoal, o que acontece? Significa então que como esse grau de ionização foi acima de 50%, a gente fala que o HCl é um ácido forte, tá? É um ácido forte. Por quê? Porque a quantidade de moléculas dissociadas na reação foi 60% da quantidade inicial das moléculas antes da reação acontecer. Beleza? E aí a gente caracteriza o ácido como forte, moderado e fraco. E por último, pessoal, a gente podemos classificar os ácidos em oxiácidos e hidrácidos, tá? E nessa classificação, pessoal, a gente consegue também dizer quando o ácido é forte e fraco. Bom, o ácido, quando a gente trata dos hidráxidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio na sua composição, a gente caracteriza os ácidos monoácidos, certo? Como fortes, certo? O HCl, o HBr, o HI são ácidos considerados fortes. O ácido HF, que também é um monoácido, ele é considerado um ácido moderado, enquanto que os demais ácidos hidrácidos, certo? São considerados ácidos fracos. Bom, quando a gente se trata dos oxiácidos, pessoal, nós temos que olhar a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de átomos de hidrogênio. Se a diferença entre esses dois números for maior que 1, a gente tem um ácido chamado de ácido forte. Quando a gente tem essa diferença igual a 1, nós temos um ácido moderado. E quando nós temos essa diferença menor do que 1, nós temos um ácido fraco. Importante ressaltar, pessoal, que a diferença entre número de oxigênio e hidrogênio deve ser feita nessa ordem. Não deve ser feita a diferença entre número de hidrogênio menos o número de oxigênio. Perfeito? A nomenclatura dos ácidos ela é dada de duas formas diferentes, certo? E aí a dos hidráxidos é bem simples, certo? A gente fala ácido, olha o elemento químico que está fazendo parte, que é a parte aniônica. No caso aqui a gente temos o HCl, então temos o Cl, cloro, e acrescenta o prefixo hídrico. Então ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ok? Simples. Agora o oxiácidos, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês uma tarefinha para vocês procurarem a tabela de nomenclatura dos ácidos. Por que eu não coloquei uma tabela de nomenclatura ácida aqui? Simplesmente para estimulá-los a pesquisar mais, tá? O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro fazendo vídeo no YouTube. O meu objetivo é despertar a curiosidade de vocês para pesquisa, tá? Então, o oxiácidos, no geral, vai receber ácido, um prefixo, o nome do elemento central e um sufixo, tá? Então, nós temos, por exemplo, o ácido sulfúrico, tá? Nós temos o ácido hipocloroso, certo? E aí, essas regras vão estar de acordo com as tabelinhas, né, de nomenclatura dos ácidos. Beleza? Seguindo a nossa disciplina, vamos falar agora da base. E as substâncias ditas como bases, em meio aquoso, tendem a liberar, ao invés de H+, o íon ânion, né, considerado como ânion, ou H-, que chamamos ele de hidroxila, tá? Quanto mais hidroxila é liberada, maior é o poder básico da substância.
E aí, pessoal, nós podemos classificar as bases. Podemos classificar as bases com NOx fixo. O que é isso? NOx fixo significa o seguinte, que a gente só tem aquela base, NaOH, hidróxido de sódio. Nós, quando calculamos o NOx dos elementos químicos que compõem o hidróxido de sódio, você não tem a oportunidade de ter uma variação, tá, desse NOx. Então, por exemplo, o NOx do Na é mais 1, certo? O NOx do hidrogênio também é mais 1. E o NOx do oxigênio, menos 2. Lembrando a vocês, pessoal, que NOx é a carga, né? Vamos dizer assim, é a carga que o elemento químico consegue adquirir, tá, na reação química. O Na, por ser da família 1 da tabela periódica, adquire NOx de mais 1. O oxigênio, da família 6, né, 16 da tabela periódica, menos 2, certo? E o NOx de hidrogênio, mais 1. Lembrando que a soma do NOx de uma substância química considerada estável, por exemplo, NaOH, a soma desses NOx tem que ser igual a 0. Bom, além disso, pessoal, nós temos as bases com NOx variável, certo? A gente tem duas formas de aparecer. Por exemplo, o hidróxido mais o metal mais o NOx do metal em número romano. É assim que a gente faz a nomenclatura. Por exemplo, hidróxido de ferro 3. O que significa no hidróxido de ferro 3? Que é essa fórmula química que você vê aí. O FeOH3. Nesse caso, pessoal, o Fe tem o NOx de mais 3, o oxigênio de menos 2 e o hidrogênio de mais 1, certo? E aí, quando você calcula a soma desse NOx, temos que ter o 0. Só que a gente tem o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ferro 2, que aí a gente vai ter uma alteração no NOx do ferro, tá? A gente pode ter o Fe3 mais o Fe2 mais. E aí a gente pode ter diferentes hidróxidos devido a essa variação de NOx da substância, certo? A gente tem, por exemplo, hidróxido de cobre, que tem um NOx variado, tá? E entre outras substâncias, beleza? As bases podem ser classificadas de 3 maneiras: pelo número de hidroxilas liberadas, pela solubilidade em água e pela força de dissociação, tá? Quando a gente classifica ela como o número de hidroxilas liberadas, a gente classifica ela como monobase, diabase e tribase, tá? Como assim, André? Se você vê na fórmula química da substância só o OH, como é no caso do NaOH, o NaOH também é classificado como uma monobase. Se for OH2, se tiver ali o OH2, por exemplo, o MgOH2, você tem ali uma dibase. E se você ter ali o OH3, como é o caso do hidróxido de ferro 3, você tem ali uma tribase. Então basta você olhar na substância química para você classificá-la, tá? Sobre a solubilidade em água, as bases podem ser solúveis, parcialmente solúveis, insolúveis, perfeito? E a força de dissociação, André? Bom, as bases fortes, pessoal, são as bases formadas pelos metais da família 1 e 2, certo? Só que o que acontece? O magnésio e o berílio, que fazem parte dessas duas famílias aí, né? Eles formam bases que a gente chama ela de base fraca, tá? Nós formamos base dele fraca. E os restantes da base são todas fracas também. Então o que vocês têm que guardar? Tem que guardar que as bases são fortes, aquelas bases formadas pelas famílias 1 e 2 da tabela periódica, perfeito? Com exceção do magnésio e do berílio, das bases formadas pelos elementos químicos magnésio e berílio. Vamos seguindo com a nossa matéria, vamos falar aqui agora do óxido. O óxido são substâncias químicas que possuem o oxigênio ligado a outros elementos. De outra forma, pessoal, o oxigênio nos óxidos é o elemento químico mais eletronegativo. Então, nesse caso, a gente não vai ter, por exemplo, o flúor, que é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio na sua composição, tá? Não é considerado um óxido quando o flúor faz parte da composição junto ao oxigênio, beleza? Nós podemos classificar os óxidos em 7 grupos diferentes. O
primeiros que vamos falar são os óxidos básicos. Os óxidos básicos, pessoal, são os óxidos considerados como metais com NOx de +1 ou +2. Então, quando o oxigênio está ligado com elementos metais com NOx de +1 ou +2, nós temos os óxidos básicos, certo? Uma característica importante é que quando eles estão reagindo com água, ele vai produzir uma base. E quando ele reage com ácido, ele produz um sal com água, tá? Guardem essa regrinha porque isso é importante para diferenciar os óxidos básicos do próximo tipo de óxido que eu vou falar para vocês. E a exemplo, hoje a gente temos o MgO, que é o óxido de magnésio, tá? E o K2O, que é o óxido de potássio. Temos essas duas substâncias químicas que vão formar aí os óxidos chamados básicos. Bom, temos também os óxidos ácidos, tá? Os óxidos ácidos são formados pelos metais com NOx +5, +6 ou +7, tá, pessoal? No geral, são os elementos químicos que estão ali próximos do oxigênio, ali da família próxima aos oxigênios, tá? Por exemplo, o carbono, por exemplo, o enxofre, são esses elementos químicos que formam os óxidos ácidos. Uma característica importante, pessoal, é que quando eles estão reagindo com água, ele vai produzir um ácido. E quando ele reage com base, ele vai produzir também sal mais água, beleza? Então a gente temos como, por exemplo, o CO2, que é o dióxido de carbono, e o óxido sulfúrico, que é o CO3, beleza? Bom, pessoal, o importante falar aqui, são considerados ácidos, aqui eu digo a respeito o tipo de óxido ácido, ou também chamado de anídridos, né? Quando o óxido está ligado aos ametais de óxidos não neutros, tá? Que são os elementos químicos ali ao redor ali do oxigênio, beleza? A gente pode considerar, pode ter essa analogia aí, beleza? Óxidos anfóteros, pessoal, os óxidos anfóteros são óxidos que conseguem comportar ora como ácidos, ora como óxido básico, certo? São caracterizados, pessoal, por ser sólidos iônicos e insolúveis em água. Os elementos químicos que fazem parte dos óxidos anfótericos possuem NOx de +3 ou +4, tá, pessoal? Com exceção do zinco, chumbo e estanho, que produz NOx +2, tá? Esses elementos possuem um NOx de +2 e dão origem a óxidos anfóteros. Bom, óxidos neutros, pessoal. Os óxidos neutros são compostos que não reagem com nenhuma outra função inorgânica, tá? Então ela não vai reagir com ácido, não vai reagir com água, não vai reagir com base, tá? E não vai reagir com outro óxido. Então nós temos como exemplo aqui o monóxido de carbono e o óxido nítrico, beleza? Simples, bem simples o óxido neutro. Além disso, nós temos os óxidos mistos, que são os compostos que comportam como se eles fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico. Por exemplo, o Fe3O4, que é o tetróxido de triferro, também chamado de pedra-ímã ou magnetita. Além disso, pessoal, os óxidos mistos podem ser chamados de óxidos duplos ou óxidos salinos. Isso vai depender do material de referência que você está ali estudando, tá? Bom, temos os peróxidos, certo? Que são outros tipos de óxidos. E os peróxidos são substâncias em que o oxigênio possui NOx igual a -1. Como acontece aqui, pessoal, com H2O2, tá? Que é o peróxido de hidrogênio, certo? Temos também os superóxidos, que são as substâncias em que o oxigênio possui NOx já aqui, pessoal, ó, de -4, tá? Calculou o NOx ali da substância química, o oxigênio tem NOx de -4, ele é um superóxido, como por exemplo acontece com o cálcio, que possui ali o CaO4 e aí o NOx do oxigênio vai ser -4, tá, pessoal? Para terminar aqui, pessoal, vamos falar dos sais, tá? É considerado sal qualquer substância que poderá ser produzida através da reação química de um ácido e uma base. Juntou os dois, o que vai acontecer? Você vai produzir um sal mais água, tá? Também pode ser gerado, pessoal, sal quando você reage um óxido básico com um ácido, tá? E aí você vai produzir sal, tá? Você pode ter um sal também quando você tem um óxido ácido reagindo com uma base, tá? E também com o óxido anfótero, também podem produzir o sal, beleza?
O mais importante é isso, pessoal, em toda e qualquer produção de sal, um dos produtos será a água. Aí, pessoal, podemos aqui classificar os sais em 5 tipos: em sal neutro, sal ácido, sal básico, sal hidratado e sal duplo, tá? O sal neutro, a gente olha para a fórmula química do sal, você não tem o H e nem o H- na composição. O sal ácido, você possui o H+. O sal básico, por analogia, possui o OH-, tá? O sal hidratado, pessoal, no seu retículo cristalino, ele vai estar hidratado com o quê? Com água, tá? Isso é um sal hidratado, quando você tem água no retículo cristalino do sal. E o sal duplo, você possui 2 cátions e 2 ânions ionizados que sejam diferentes do H+ e OH-. Beleza? É bem simples, trata-se apenas de uma atividade de olhar a fórmula química e definir. Beleza? Bom, pessoal, sobre a nomenclatura, tá? Sobre a nomenclatura dos sais, você tem a nomenclatura dividida de acordo com o tipo de ácido que o sal foi de origem. E o sal a gente sabe que pode ser de origem ácida e básica e também dos óxidos. E aí o que acontece? Se o ácido for um hidrácido, o nome será dado pelo nome do ânion com a palavrinha eto no final, mais o nome do cátion, simplesmente cloreto de sódio. O ânion é o cloro, então a gente fala clor, né? Recebe o finalzinho ali de eto de sódio, que é o nome do elemento químico formado pelo cátion, certo? Os oxiácidos, pessoal, recebem um prefixo, mas o nome do ânion, mas o sufixo do nome do oxiácido, tá? E aí a gente tem umas transformações que são levadas em consideração a uma tabela de nomenclatura, tá? Aqui, de novo, instigo a vocês a pesquisarem sobre a tabela de nomenclaturas dos oxiácidos, tá? E aí, essa tabela de nomenclatura dos oxiácidos vai levar vocês até a tabela de nomenclatura dos sais, que são de origem oxiácidas, tá? Em que está o nosso referencial teórico, que eu utilizei para fazer o vídeo. Como tarefa, sugiro que revejam o vídeo e anotem todas as substâncias que foram citadas. Dê o nome e classifique-a de acordo com a função. Procure em qualquer meio de comunicação e pesquisas as tabelas de nomenclaturas para os ácidos e sais. Pratique a nomenclatura para diferentes substâncias. Estude com um colega, pessoal, para que um possa aprender com o outro. Vejam mais vídeos e outros materiais para acostumar com diferentes metodologias de ensino. Façam exercício de cálculo de notas. Mas é isso, pessoal. Até mais. Perfeito? Tchau, tchau.